Povo de Deus, que a paz do Senhor seja com você nesse dia. Meu nome é Jusileide e sempre estarei aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração, ela se encontra em 2 Reis, capítulo 4, né? Ela mostra para mim e para você que o nosso Deus é maior que todas as coisas, né? E que Ele pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos, do que o que pensamos. Quem nunca recebeu uma bênção grande do Senhor? Eu creio que você já recebeu. Eu tenho recebido muitas, né? Tenho visto muito agir de Deus na minha vida. E eu creio que você também. E essa mulher aqui, ela viu o grande poder de Deus se manifestar na vida dela, né? É aqui capítulo 4 de 2 Reis, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então aqui aquela mulher, ela está vivendo uma situação muito difícil, porque além dela estar vivenciando o luto, né, por ter perdido seu esposo, que era um servo de Deus, ela também tinha um outro problema, que era os credores, porque o seu marido morreu, mas deixou dívidas para ela, né? E o que é que ela tinha? 2 filhos, e esses credores queriam levar os filhos dela para serem escravos, né? Para poder pagar a conta que o marido dela estava devendo. Mas aquela mulher, ela foi uma mulher sábia, né? Ela foi até o profeta, porque ela sabia que Deus usava o profeta, né? Ela cria em Deus também, ela assim como o seu marido também temia o Senhor, e ela foi até o profeta, buscar uma ajuda de Deus através do profeta. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, né? Ela diz: a tua serva não tem nada, eu não tenho nada que eu possa olhar e possa vender para pagar a dívida, né? Mas o que eu tenho é um pouquinho de azeite numa botija, né? E ali, meu querido e minha querida, com esse pouquinho que aquela mulher tinha, Deus, ele fez um grande milagre, né? Então, assim, com um pouquinho de fé que você tem, Deus é poderoso para agir na tua vida e fazer grandes coisas, né? É só você crer. Muitas vezes você olha, você não sabe de onde que vai tirar. Você olha para uma situação, não sabe como resolver. Mas se você tem fé no Deus Todo-Poderoso, a sua fé é como se fosse esse pouquinho de azeite. Deus, ele vai multiplicar ela e vai agir de uma maneira tão grandiosa que você vai ficar só olhando o milagre de Deus e contemplando a maravilha do Senhor. Assim como foi na vida dessa mulher, né? Então disse ele: vai, pede emprestar vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Aquele azeite, meus queridos, apesar dela ter só um pouquinho, mas ele era um azeite muito valioso, né? E ela só tinha um pouquinho, mas ele era bem valioso, né? Então ali o profeta diz: pois o que tu tem é o azeite. É isso que Deus vai usar para você poder pagar sua dívida, né? Pede vasilha, muitas vasilhas aos teus vizinhos, né? E enche, né? E derrama o azeite sobre essas vasilhas, né? E a palavra do Senhor nos diz que o profeta também deu outro conselho, meu querido. Entra na tua casa, tu e teus filhos, e fecha a porta, né? Porque a gente vê que nem todas as bênçãos de Deus que Deus nos dá, a gente deve sair mostrando ou contando, né? Porque muitos não vão se alegrar. E o profeta quis que ela pedisse as vasilhas, enchesse e fechasse a porta. E quando ela foi, que ela fez tudo isso, ela pediu mais vasilha e o filho disse: não tem. Tudo já estava cheio, né? E ali a Bíblia diz que o azeite parou. Então ela voltou de novo ao profeta para saber como que ela iria fazer. Meus queridos, isso é muito importante quando você receber algo do Senhor, um milagre, uma bênção do Senhor, né? Seja ela financeira, né? Ou seja ela espiritual.
depois você volte para buscar orientação do Senhor como usá-la, né? Porque essa mulher que ela poderia, na hora que tudo, ela sabia que o azeite era valioso, na hora que tudo encheu, ela poderia não ter ido mais ao profeta, mas não, ela foi saber o que ela ia fazer, né? E o profeta mandou que ela vendesse o azeite, né? Pagasse as dívidas dela e vivesse do resto do que sobraria. E ela e os seus filhos iam viver do resto. Então significa que era algo muito valioso e que ainda sobrou muito, né? Então, meu querido e minha querida, mas ela foi buscar a orientação do Senhor para saber o que fazer, né? Então, quando você receber essa bênção, né? Busque a orientação de Deus, né? Muitas pessoas, quando recebem uma bênção de Deus, um milagre de Deus, né? A primeira coisa que ela faz quando ela se acha com a bênção na mão é abandonar o Senhor. Mas não faça isso, né? Não faça isso. É que você tem que se apegar mais ao Senhor, porque você sabe que Ele é bom para com você, né? Que Ele é bondoso, que Ele é misericordioso. E que o nosso Deus, jamais nós podemos deixar o Senhor, desprezar o Senhor por qualquer coisa. Até porque nessa vida tudo vai passar. Mas se eu e você viver a palavra de Deus, um dia nós estaremos eternamente com Ele. Então que Deus abençoe a tua vida. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Então, meu querido, a palavra de Deus é essa. Eu espero que você medite nela, né? E que Deus, ele é poderoso para fazer mais do que o que pedimos e pensamos. Até mesmo quando a gente não vê saída para um problema. Mas Deus, ele já tem a solução. É só nós buscar ele, né? E que assim como essa viúva, que ela tinha só um pouquinho de azeite, né? E que Deus multiplicou, que assim seja na tua vida, a tua fé, a tua perseverança, né? E que com a sua fé e perseverança na palavra de Deus, você irá conquistar grandes milagres, né? Porque a fé, meus queridos, ela agrada a Deus, né? Quando nós cremos no Senhor verdadeiramente, né? O Senhor se agrada de nós, né? Então que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.